Você sabe como Roberto Leal morreu? Não, então fique comigo, que nesse vídeo irei falar desde de sua infância, carreira de sucesso e até o seu falecimento. Você já parou para pensar como uma simples voz pode atravessar oceanos, unir dois países e deixar uma marca que o tempo não apaga? Como alguém que nasceu numa pequena vila portuguesa, em meio à pobreza e dificuldades extremas, conseguiu se tornar um dos maiores símbolos culturais do Brasil. O nome dele é Roberto Leal. E neste vídeo você vai entender por que sua história vai muito além da música. Prepare-se para conhecer um homem que levou a cultura portuguesa para os palcos brasileiros, enfrentou preconceito, quebrou estereótipos e, mesmo diante da dor de uma doença cruel, nunca deixou de cantar, de sorrir e de acreditar. Você vai descobrir detalhes da sua infância humilde, dos bastidores de sua ascensão meteórica, de sua luta silenciosa contra o câncer e da despedida que emocionou duas nações. Você valoriza histórias reais, inspiradoras e quer sentir orgulho de alguém que, com coragem e talento, atravessou fronteiras? Fique comigo até o fim. E me diga, você conhece alguém que teve que deixar tudo para trás e recomeçar do zero em outro país? Comenta aqui embaixo, porque o que você vai ver agora pode mudar a forma como você olha para a vida, para a música e para o que é ser forte de verdade. Muita gente o conheceu como um cantor alegre, com roupas coloridas e sotaque carregado de ternura, mas poucos sabem do que ele teve que enfrentar para chegar lá. Roberto Leal nasceu como Antônio Joaquim Fernandes, em 27 de novembro de 1951, na pequena aldeia de Vale da Porca, no norte de Portugal, onde a vida era tão dura quanto o solo seco em que sua família tentava plantar esperança. A infância dele não foi feita de brinquedos. Foi feita de silêncio, de calos nas mãos e de noites em que o estômago roncava mais alto do que qualquer música. Seu pai, Avelino, e sua mãe, Maria Júlia, eram agricultores, viviam da terra, mas nem sempre a terra retribuía. Um dos momentos mais duros de sua infância foi quando uma tempestade devastou toda a plantação de trigo da família. A colheita acabou e a mesa ficou vazia. Por um ano inteiro, a única coisa que tinham para comer era batata, só batata. Já parou para pensar o que é passar fome de verdade e, mesmo assim, continuar acreditando que algo bom pode acontecer? Pois foi exatamente isso que Roberto fez. E essa fé no futuro seria o que o sustentaria pelo resto da vida. Mas a fome não era o único problema. Na década de 60, Portugal passava por uma grande crise e o sonho de uma vida melhor apontava para o outro lado do Atlântico. Em 1962, com apenas 11 anos, ele e sua numerosa família, pai, mãe e 9 irmãos, decidiram emigrar para o Brasil. Só que a mudança foi feita aos pedaços. Primeiro vieram o pai e os filhos mais velhos. Roberto veio depois, com a mãe e os menores. Imagine isso, uma criança cruzando o oceano, deixando tudo para trás, sem saber o que o futuro reservava. Chegaram ao Brasil com nada além da coragem e da vontade de vencer. E foi em São Paulo que começaram a reconstruir suas vidas. Roberto era só um garoto, mas já sabia o que era responsabilidade. Começou a trabalhar como sapateiro e vendedor de doces, ajudando a mãe no que podia. A escola dividia espaço com o trabalho. Mas, no meio do caos, ele nunca se esqueceu daquilo que fazia seu coração vibrar: a música. Cantava no banheiro, nas ruas, enquanto vendia seus doces. E foi justamente no banheiro, entoando uma canção sem compromisso, que seu irmão ouviu algo diferente em sua voz. "Você tem talento", disse, e aquelas palavras mudaram tudo. Com o apoio da família, Roberto começou a estudar música em um conservatório. Algo impensável para alguém com sua origem humilde. Por 5 anos, ele mergulhou de cabeça nos estudos. Aprendeu teoria musical, canto e expressão vocal. Um dos seus professores, Manuel Marques, viu nele algo especial.
Foi esse professor quem lhe deu o nome artístico que o acompanharia até o fim da vida. Leal, porque Roberto nunca o decepcionou. Você é leal ao que acredita, dizia. E foi assim que nasceu Roberto Leal. Não em um palco, não com luzes e aplausos, mas no silêncio da pobreza, no esforço de quem não teve escolha, além de lutar. Um menino que lavava o rosto com lágrimas e suor, mas mantinha no peito um som que ninguém podia calar. Agora me diga, você conhecia esse lado da história de Roberto Leal? Já passou por algo parecido? Comente aqui embaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo se esse começo te tocou e se inscreva no canal para não perder o resto dessa jornada incrível. Quem olha para o sucesso costuma esquecer o quanto custa chegar até lá. Depois de anos estudando música e ajudando a família, Roberto Leal decidiu que era hora de se arriscar. Com uma pasta cheia de sonhos e a coragem de quem já conhecia a fome, ele começou a bater de porta nas gravadoras e rádios de São Paulo, tentando uma chance. Mas a resposta era sempre a mesma. Você tem talento, mas isso que você canta é muito português. O Brasil, da década de 1970, estava embalado pela Jovem Guarda, pelos festivais de música popular e pelos ídolos da televisão. Não havia espaço, diziam, para um imigrante cantando músicas com gaita de foles ou sotaque lusitano. Só que Roberto não aceitou esse não como resposta. Ele tinha um plano: mudar a imagem do português no imaginário brasileiro. Naquela época, o português era retratado de forma caricata: bigode grosso, roupas antiquadas e um jeito sisudo. Roberto queria mostrar que o português também podia ser jovem, moderno e vibrante. Foi então que ele fez algo ousado. Deixou o cabelo crescer, passou a usar roupas coloridas e se reinventou completamente no visual e no som. Criou uma identidade nova, misturando os sons tradicionais de Portugal com ritmos brasileiros como o baião e o forró. A fórmula era ousada e estava prestes a funcionar. Em 1970, Roberto grava seu primeiro compacto de forma simples e artesanal. Nele estava a canção que mudaria tudo, Arrebita. A música tinha um refrão explosivo, ritmo contagiante e uma alegria impossível de ignorar. Só faltava uma coisa: ser ouvida pelo público certo. Frustrado com a lentidão do mercado paulistano, ele e seu agente tomaram uma decisão arriscada: o Rio de Janeiro e tentar a sorte em programas de TV. Eles sabiam que, se conseguissem falar com alguém influente, tudo poderia mudar. E conseguiram. Bateram na porta da TV Globo até que foram atendidos por ninguém menos que Chacrinha, o velho guerreiro. Era conhecido por seu gosto por novidades e talentos excêntricos. Chacrinha ouviu a música e disse: "Bota esse rapaz no ar." E foi ali, ao vivo para o Brasil inteiro, que Roberto Leal canta Arrebita pela primeira vez na TV. O resultado? Um sucesso instantâneo. O público pode não ter entendido de onde vinha aquele som, mas entendeu a alegria, entendeu a autenticidade. E isso, no Brasil, vale ouro. A partir dali, Roberto virou sensação nacional. Seus discos começaram a vender, seus shows se multiplicaram e ele se tornou presença constante nos maiores programas de televisão do país. O garoto português que vendia doces nas ruas agora ganhava prêmios como Rei da Juventude Brasileira, entregue pessoalmente por Chacrinha. Em seguida, veio o Troféu Globo de Ouro, consolidando sua popularidade. Seu estilo era único. Misturava folclore português, ritmos nordestinos e uma energia de palco que contagia qualquer plateia. Canções como Bate o Pé e Chora Carolina não apenas tocavam nas rádios, elas entravam na alma do povo. E o mais impressionante é que, mesmo sendo um estrangeiro, Roberto Leal se tornou uma ponte cultural entre Portugal e Brasil. Em vez de rejeitarem sua origem, os brasileiros a abraçaram, porque ele fez questão de mostrar que a música portuguesa não era algo distante ou estranho, era parte da nossa história também.
seu álbum de 1976, Quimbal Português, e o disco Rock Vira, de 1907, venderam milhares de cópias, ganhando disco de ouro. Ele fazia turnês por todo o Brasil e não demorou a ser chamado para shows em Portugal, África do Sul, Holanda, Alemanha e outros países. Palavras-chave SEO neste bloco: Roberto Leal Arrebita, cantor português, sucesso no Brasil. Roberto Leal. Chacrinha. Roberto Leal, anos 70, músicas de Roberto Leal, cantor imigrante famoso. Agora eu quero ouvir você. Qual música do Roberto Leal você mais lembra? Você sabia que ele teve que lutar tanto para ser aceito aqui? Comenta aí e aproveita. Esse momento para se inscrever no canal, isso ajuda muito a trazer histórias como essa com a profundidade e respeito que elas merecem. O sucesso no Brasil era uma realidade. Roberto Leal já não era mais apenas um cantor português que fazia sucesso entre imigrantes. Ele era um fenômeno nacional. Mas, ao contrário do que muitos fariam, ele nunca se esqueceu de suas raízes. Em 1977, no auge da fama, decidiu cruzar novamente o Atlântico. Agora não como imigrante desesperado, mas como estrela da música. Fez sua primeira turnê em Portugal, onde foi recebido como um herói. Afinal, ele havia conseguido algo raro: ser respeitado no Brasil sem abandonar sua identidade portuguesa. Para muitos, ele representava a força da diáspora lusa. Roberto passou então a conciliar sua carreira entre os dois países. Lançou álbuns que venderam centenas de milhares de cópias. Se apresentou em festivais, programas de TV e palcos internacionais. Era convidado para cantar na África do Sul, na Holanda e na Alemanha. A comunidade portuguesa espalhada pelo mundo o tratava como um embaixador cultural. E não parava por aí. Em 1978, Roberto estrelou o filme Milagre, o Poder da Fé, um drama inspirado na própria história de sua família. O longa contava a luta de um pai português que perde a visão e precisa sustentar a família em terras brasileiras. Era a vida dele, transformada em arte. E mais uma vez, emocionou plateias. Nos anos 80, Roberto decide passar mais tempo em Portugal e estrelar um novo projeto, a televisão. Tornou-se apresentador na RTP Canal 1 e seu programa alcançou os primeiros lugares em audiência. O Menino da Batata agora comandava um dos horários mais nobres da TV portuguesa, só que nem todo sucesso é à prova de dor. Em 2014, quando completou 40 anos de carreira, lançou o álbum Obrigado Brasil. Um gesto bonito e sincero, homenagear o país que o acolheu, que lhe deu espaço, carinho e identidade. No disco, cantou clássicos do samba, do forró, da MPB, tudo com seu toque pessoal, como um presente para o povo que o transformou. Mas o tempo traz mais do que homenagens. Traz também os desafios que não se escolhem. Em meados de 2018, Roberto começou a enfrentar problemas de saúde. Sentia dores, dificuldades para enxergar, fraqueza nas pernas. Após exames, veio o diagnóstico: melanoma maligno, o tipo mais agressivo de câncer de pele. A doença, silenciosa, já havia avançado. Havia se espalhado para os olhos e para a coluna. Ele, que sempre viveu com luz nos olhos e movimento no corpo, agora precisava enfrentar a escuridão, física e emocional. Perdeu parte da visão. Teve dificuldade para andar, mas nunca perdeu a fé. Roberto decidiu se tratar no Hospital Samaritano de São Paulo, onde foi acompanhado por sua esposa, Márcia Lúcia, com quem era casado há mais de 40 anos. Foi ela quem esteve ao seu lado em silêncio, dia após dia. Ela sabia, a família sabia, mas preferiram não contar ao cantor o real estado da doença até os momentos finais, porque ele queria viver,
queria cantar, queria continuar. Mesmo doente, Roberto Leal deu entrevistas, participou de eventos, manteve o sorriso no rosto. Acreditava que ainda havia tempo, que ainda havia luz. E havia dentro dele. No dia 1º de setembro de 2019, já bastante debilitado, foi internado na unidade semi-intensiva do Hospital Samaritano. Lá, finalmente soube da verdade e lá pôde se despedir da família com a serenidade de quem sabia que havia cumprido seu propósito. No dia 15 de setembro, Roberto Leal faleceu aos 67 anos de idade. Agora quero saber de você. Você já teve alguém próximo lutando contra um câncer? Como foi essa experiência? Me conta nos comentários. Sua história pode inspirar alguém que está passando por isso agora. E se esse bloco mexeu com você, curte o vídeo e compartilha com alguém que também gostava do Roberto. A notícia caiu como um silêncio repentino. Morre Roberto Leal aos 67 anos. Em poucos minutos, as redes sociais foram tomadas por mensagens de tristeza, de saudade e principalmente de gratidão. O menino que saiu de Vale da Porca com a roupa do corpo havia se tornado um ícone da cultura luso-brasileira. E agora partia, deixando um vazio nas rádios, nos palcos e nos corações dos dois países. No dia 16 de setembro de 2019, seu corpo foi velado na Casa de Portugal de São Paulo, o local que representava sua ponte entre as nações que ele tanto amou. Famílias inteiras, idosos, jovens, artistas, políticos, fãs e amigos formaram longas filas para prestar suas últimas homenagens. Não havia lágrimas suficientes para explicar o que ele significava para tanta gente. Ao lado do caixão, duas bandeiras, a de Portugal e a do Brasil. Um gesto simples, mas poderoso, porque Roberto era isso, um elo entre culturas, uma ponte viva que transforma diferenças em união, sotaques em música, dor em festa. Seu enterro aconteceu no cemitério Congonhas, também em São Paulo, com uma cerimônia cercada de cantos, aplausos e lembranças. Mesmo na morte, Roberto Leal continuava iluminando. Muitos diziam que ele não era só um artista, era um símbolo de perseverança, humildade e fé. Nos dias que seguiram sua partida, os tributos não pararam. Em Portugal, o presidente da República publicou uma nota oficial. Em Brasília, parlamentares lembraram sua importância cultural. Na televisão, reprises de suas apresentações emocionaram novos e antigos fãs. E no YouTube, suas músicas ganharam novos milhões de visualizações. Mas talvez o mais importante não tenha sido o que ele cantou, e sim o que ele representou. Roberto Leal não era apenas um homem que venceu na música. Ele era um sobrevivente. Venceu a fome, a xenofobia, o preconceito cultural, a solidão da imigração, a batalha contra o câncer. E mesmo assim, nunca deixou de sorrir, nunca deixou de acreditar, nunca deixou de cantar. Sua música, repleta de alegria, de tradição, de esperança, continua viva. Em casamentos portugueses no interior do Brasil, em festas típicas, em playlists, nostálgicas, em corações que não esquecem. E o mais bonito, seu legado não está apenas nas canções, está em como ele viveu. Com simplicidade, com amor à família, com respeito às suas raízes, com um orgulho humilde que não fazia barulho, mas marcava presença. Hoje, falar de Roberto Leal é falar de um Brasil que abraça o diferente, que celebra as heranças culturais, que entende que um sotaque é só uma forma a mais de dizer eu te amo. Ele nos ensinou que a música pode curar, que a fé pode sustentar e que mesmo as maiores dores não podem calar uma alma que nasceu para cantar. E agora é com você. Você acompanhou a vida de Roberto Leal? Me conta aqui nos comentários. Qual música marcou sua história? Você se lembra da primeira vez que ouviu Arrebita? Ou já esteve em alguma festa onde sua música tocou e mudou o clima? Me conta sua história com ele.
Se esse vídeo te emocionou, se você aprendeu algo com essa trajetória de força e gratidão, não saia sem se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias que merecem ser lembradas com o carinho e a profundidade que elas merecem. E se você leu até aqui, eu te convido a compartilhar este vídeo com alguém que precise de inspiração. Porque a história de Roberto Leal não é apenas sobre um cantor, é sobre não desistir, mesmo quando tudo diz que você deveria. Se essa história tocou seu coração, curta e se inscreva no canal. Compartilhe suas próprias experiências nos comentários. Vamos juntos criar uma comunidade onde possamos apoiar uns aos outros em nossas jornadas de autodescoberta e superação. Sua história pode inspirar alguém a dar o próximo passo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.